Olá, meus queridos talmidins, que a graça e a paz do nosso Mestre esteja repousando no seu coração. Estamos chegando então para a nossa sexta aula, quase no final do nosso curso, e no final as aulas são tão interessantes quanto as outras, cada assunto muito importante para um talmidim. Hoje o tema da nossa aula será o anfitrião, o coração silencioso do grupo. Gostaria de ler com vocês aqui um versículo muito conhecido, Hebreus capítulo 13, versículo de número 2. Começar a partir do 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Hebreus capítulo 13, 1, 2 e 3. O objetivo dessa aula é valorizar o papel do anfitrião. Quem é o anfitrião? É aquele que recebe um grupo de vida na sua casa. É o dono da casa que recebe o grupo de vida toda semana ali. Mas essa aula vai servir para mais do que isso. É uma aula com um princípio poderosíssimo para todo cristão, todo aquele que se diz seguidor do Mestre. Então, a gente vai ver o anfitrião como alguém que não apenas abre a casa, mas também o coração, sendo coluna de acolhimento, calor e ambiente espiritual propício para a transformação de vidas. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a hospitalidade, principalmente nos tempos bíblicos. Como era encarada a hospitalidade, ainda é, no mundo oriental. O hóspede, ele era considerado sagrado. O hóspede, ele era visto como sagrado. Entre os beduínos e povos semitas, acreditava-se que Deus poderia visitar uma casa, uma tenda, disfarçado de viajante. E isso aconteceu algumas vezes, como aconteceu com Abraão, que foi visitado por anjos, que eles pareciam viajantes, mas eram anjos. Por isso, todo hóspede devia ser recebido com honra, com comida e com descanso, mesmo que fosse um desconhecido. Porque naquela cultura, na cultura do Oriente, a refeição, ela servia, entre outras coisas, para criar aliança entre as pessoas. No Oriente, comer junto significava estabelecer com aquela pessoa um pacto de amizade e de proteção. E nós vemos, no caso da traição de Judas, ele traiu Jesus após ter comido com Jesus. Por isso, foi considerado algo extremamente grave na percepção do próprio Judas e também das outras pessoas, porque se esperava que quem estivesse comendo com alguém tivesse aliança com aquela pessoa, não é? E também vamos falar um pouquinho da tenda aberta. O que significa a tenda aberta? Os povos nômades armavam suas tendas de modo que um lado ficasse aberto para receber
quem passasse pelo deserto. Olha que coisa linda. Os nômades, ou seja, os que moravam nos desertos, eles armavam as suas tendas de modo que um lado ficasse aberto para receber quem passasse pelo deserto. E recusar um viajante era visto como uma violação da honra familiar. Tendo isso em vista, podemos entender um pouco de quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 e diz para eles: e indo, batam nas portas, se abrirem as portas, se receberem vocês, abençoem aquela casa, se não receberem, bata a poeira das sandálias em sinal de maldição para aquela casa, né? E matar ou ferir um hóspede era considerado uma das maiores desonras possíveis, não é? Porque, mesmo que fosse inimigo, uma vez recebido, o hóspede estava sob a proteção daquela casa. Veja só como a hospitalidade ela era levada muito a sério, a ponto de ser sagrada para todas as famílias daquela região. E ao chegar, o visitante recebia água para lavar os pés, por causa da poeira do deserto, e um óleo perfumado para refrescar a pele queimada pelo sol. Era sinal de respeito e era sinal de cuidado com o corpo cansado. Também o hóspede mais importante, ele sentava-se ao lado do dono da casa, simbolizando o quê? Que ele era íntimo e que ele tinha proteção daquela casa. Então isso explica o valor de, entre aspas, assentar-se à mesa do Senhor, conforme está escrito na Bíblia. O banquete, entre aspas, era símbolo espiritual. Então, preparar banquetes para um hóspede representava reconhecer sua dignidade e a sua importância. E esse costume aparece no Salmo 23, onde está escrito: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a gente vê que essas curiosidades podem ser usadas para mostrar, né, ao Talmidim como Jesus aproveitou esse valor cultural para ensinar sobre o reino de Deus. Por exemplo, ele usou a parábola do grande banquete em Lucas 14 e na própria ceia do Senhor. Então, nós vemos aqui uma coisa interessante, porque nós estamos falando sobre o anfitrião de uma casa. O anfitrião que recebe um grupo de vida, um GV, o anfitrião que recebe a visita dos irmãos na sua casa, né? E o anfitrião, ele é sempre aquele primeiro a dizer: seja bem-vindo, com um sorriso largo nos seus lábios. Como diz em Romanos 12, versículo 13, é um mandamento: praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. E em 1 Pedro 4,9 diz assim: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, sem reclamar, não é? Então é importante a gente ser hospitaleiro, seja para um GV, seja para um culto doméstico, seja para receber uma visita em nossa casa. A gente tem que ter esse espírito de hospitalidade, de fazer a visita se sentir à vontade dentro da nossa casa, né? A ponto dela sentir que é muito importante a sua presença ali. E o anfitrião, ele não é apenas o dono da casa, ele é também o guardião da atmosfera. É ele que dá a atmosfera do seu lar, da sua casa, com sua família, com seus convidados. E a pessoa que recebe com sorriso abre mais do que a porta.
ele abre a sua própria alma para o ambiente, não é? Receber com alegria. Então, no GV, enquanto o líder ele ministra a palavra, o anfitrião ministra o afeto, o carinho, a leveza para os convidados daquele GV, né? E a gente tem que entender uma coisa, que os ambientes falam. Qualquer ambiente que você chega, ele está dizendo alguma coisa para você. Então, e o anfitrião, ele é o primeiro a dar o tom do que o ambiente vai comunicar a quem está naquele ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa chega cansada do trabalho, ansiosa, cheia de dúvidas, teve um dia ruim, uma semana ruim, mas ao entrar e ser recebida com um olhar sincero, com um abraço, com um sorriso, ela sente paz no coração, ela sente a presença de Deus mesmo antes de ouvir qualquer palavra ser ministrada ali. Então o anfitrião, ele treina, entre aspas, a sua esposa para receber, os seus filhos para receber. Não adianta só o homem receber bem, ou só a mulher receber bem, e os filhos receber com frieza, com indiferença as pessoas, com a atitude dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente tem que celebrar a presença das pessoas que vão à nossa casa. Existe um pregador que diz assim, vá aos lugares onde você é celebrado, onde a presença de alguém é festejada, celebrada, ela sempre vai querer estar naquela atmosfera. Vamos ver um pouquinho aqui, no caso do GV, as funções espirituais e práticas de um anfitrião, daquele que recebe. Ele precisa preparar um ambiente físico e o espiritual, né? O físico é a limpeza, a organização, né? É aquela casa com as cadeiras organizadas em círculos, né? Varrida, limpa. Pode ser uma casa muito simples, mas limpar aquele ambiente, para que aquele ambiente fale, aqui tem paz, aqui tem acolhimento, aqui tem amor, que a pessoa se sinta bem ao entrar naquele ambiente, seja uma sala, seja uma garagem, seja o que for, né? E ele precisa também ter para o GV um louvor ambiente, né? Num som ambiente, não aquele som estridente, mas um som ambiente, onde as pessoas vão chegando e já vão ali se conectando com o espiritual. Ele precisa orar pela casa antes, durante o dia, o antes da reunião, orar pela casa e orar por quem virá ali. A oração tem muito poder para criar um ambiente assim, muito espiritual e acolhedor. Também o anfitrião é aquele que recebe com alegria e calor humano. Ele cumprimenta com um sorriso, ele chama a pessoa pelo nome. Isso é muito, muito, muito importante, você chamar a pessoa pelo nome. A palavra mais importante no vocabulário de cada pessoa é o seu próprio nome. As pessoas amam o seu próprio nome, não é? E também ele oferece algo. Ele é aquela presença acolhedora para os tímidos e para os novos que estão entrando no ambiente. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sente aqui, está precisando de alguma coisa, quero que você conheça o irmão fulano, o irmão Beltrano, fique aqui batendo um papo com ele enquanto vou lá receber o outro. Ele é essa pessoa que ele faz todos se sentir à vontade no ambiente. Também o papel
do anfitrião é promover a comunhão, né? Ele precisa ter um olho clínico ali, e uma sensibilidade, um discernimento, para com o passar dos dias ele ir promovendo essa integração, né? Todos se integrem, se sintam parte daquele grupo, estimular conversas onde todos possam opinar, criar laços com as pessoas ali, levar as pessoas a criar laços entre si também, não é? Então, ele promove a comunhão, ele recebe com alegria, com aquele calor humano, a pessoa sente a vibração quando ele fala, não é? E o anfitrião também, ele colabora com o líder do GV, com o Paulo. Ele trabalha em parceria, ele antecipa as necessidades, não é, das pessoas, do que precisa. Ele é ali o auxiliar, o secretário, a mão direita ali do Paulo, do líder, né, preparando tudo, ajudando, antecipando as necessidades, como eu disse, arrumando as cadeiras, preparando o lanche para o final, preparando, quem sabe, a TV para tocar um louvor, deixando tudo assim, engatilhado ali, para não ficar tendo que parar 10 minutos para arrumar um fio, para ligar, para o controle remoto, né? Ele cuida dos detalhes para que tudo esteja certinho para o momento da palavra no GV, não é? Ele também é um exemplo de compromisso. Olha, todo talmidim, ele precisa ser uma pessoa, assim, pontual, não é? O talmidim, ele precisa ser pontual. Essa questão de pontualidade, de chegar na hora, revela muito do caráter de uma pessoa. Uma hora eu vou dar uma aula só sobre isso, que a pessoa que não tem pontualidade, provavelmente isso já é um defeito de caráter da pessoa. Não é bonito, não é engraçado a pessoa chegar atrasados, e se precisar chegar atrasado, não avisar antes a pessoa. Isso demonstra que a pessoa tem um déficit no seu caráter. Não é bonito, não é engraçado, não é? Um talmidim, ele é aquela pessoa pontual para chegar no culto, para chegar no GV. Se por acaso ele precisar atrasar, ele avisa antes, ele deixa todo seguro quanto a isso, não é? Então, a pessoa chega no horário, o anfitrião, ele mantém a regularidade, né? Ele é uma referência assim de constância, de perseverança, de estar sempre ali, de estar sempre fazendo o seu melhor, ajudando, e não é aquela pessoa omissa, indiferente, chega atrasado, deixa tudo bagunçado, despreparado. Não, o anfitrião é aquele que prepara o cenário para que o Espírito Santo venha de maneira poderosa durante o GV. E ele também é essa pessoa que, acima de tudo, zela pelo ambiente espiritual, ajuda a manter o foco no propósito do GV, quer ganhar almas, quer consolidar, quer discipular, quer enviar, quer cuidar de vidas, né? Ele ajuda a manter focado no quilo do amor, nos avisos, em anotar os nomes para oração, né? Ele ajuda a manter o foco no propósito. E ele também é alguém que ora, observa e intercede, está sempre com a antena ligada para coisas que precisam ser lembradas, não podem ser esquecidas, como oração, né, como um intercessor. E nós temos que entender também que a casa que recebe um GV, a casa
em que a hospitalidade, ela se torna um altar. Então, Hebreus 13:2, conforme nos lemos, não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns, praticando hospitalidade sem o saber, acolheram, hospedaram anjos. A casa do anfitrião, ela se transforma em um lugar sagrado, porque ali Deus cura, Deus fala, Deus liberta, Deus restaura, Deus salva. Ela se torna um altar, um lugar sagrado. O anfitrião, ele é como o porteiro de um hospital espiritual. Ele não é médico, mas é quem abre a porta da sala de cura, da sala de operações. Quero perguntar para você, você tem recebido as pessoas com carinho e intencionalidade? Ou seja, você é intencional em receber as pessoas? Abre um sorriso, seja bem-vindo, oferece um lugar para sentar, oferece um copo com água, oferece um café. Você dá atenção plena para aquela pessoa que está visitando você, hein? Minha casa é um ambiente que transmite paz ou ela é apenas funcional? Ou seja, tá tudo certinho, funcionando, mas não transmite paz, não tem uma atmosfera de poder e de unção. Como é que é a sua casa? Eu oro e preparo espiritualmente meu lar antes do GV, ou antes mesmo de receber uma visita em minha casa. Eu oro por essas pessoas que virão, para que não seja apenas uma visita corriqueira, mas que num determinado momento tudo se volte para o que é espiritual e tenha um tempo ali de compartilhar da palavra de Deus, mesmo sendo um churrasco, ter um tempo para compartilhar a palavra, não é? Eu tenho colaborado com o líder ou eu tenho me retraído? Então, quero deixar aqui também alguma atividade para vocês. Ore pela sua casa como lugar de cura, de comunhão e de salvação. Senhor, faça da minha casa um lugar de cura, um lugar de comunhão, de salvação. Uma outra tarefa para você: peça feedback sincero a um visitante. Como é que é isso? Chegue para o visitante e pergunte para ele: como é que você se sentiu ao chegar aqui na minha casa? Quero que você seja sincero. Nós recebemos bem você, precisamos melhorar em alguma coisa, né? Planeje algo simples, mas intencional para o próximo encontro. Um lanche especial, um bilhetinho, um aroma. Prepare para no próximo encontro uma surpresa de amor para quem for ali, né? Então o anfitrião, ele é o coração silencioso do grupo. Ele acolhe com simplicidade, mas transforma com a sua presença. Então, se eu pudesse dizer algo mais para você, eu diria que isso demanda, exige treino, não é? Porque a gente está acostumado a receber pessoas na nossa casa. Quando você recebe pessoas, treine-se, treine a sua família para receber bem as pessoas, fazendo-as se sentir superstar, sentir celebridade, que ela saia da sua casa se sentindo uma pessoa importante pela maneira com que ela foi recebida.